Olá, eu me chamo Mariana Campos, sou medical coach, criei esse canal para falar de 4 pilares: saúde, bem-estar, qualidade de vida e autocuidado. Ela é médica, hematologista, formada pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, certificada em manejo de estresse e treino de resiliência pela Harvard Medical School, docente do curso de formação de facilitadores de meditação para a saúde da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e pós-graduada em bases da medicina integrativa pela instituição israelita de ensino Albert Einstein. Regina Chamon, ou Doutora Sangue Bom, a minha querida convidada de hoje, é versátil, talentosa, muito competente, escreve bem, gente, tem um podcast super legal, um curso para ensinar as pessoas a meditar e ainda, por cima, ela cozinha bem. Só está faltando canal de culinária, mas ela é muito maravilhosa. Gente, seja bem-vinda, Rê. Que bom que você aceitou meu convite. Oi, Mari, obrigada. É um prazer estar aqui no canal com você, falando desses temas que são tão importantes de serem levados para cada vez um número maior de pessoas, né? Então, para mim é um prazer estar aqui conversando com você. Muito bom, Rê. Me diz uma coisa, acho que para a gente começar a conversar, eu queria que você explicasse um pouco o que é essa medicina integrativa e como ela surge nesse caminho dessa hematologista. Vamos lá, a gente tem visto ultimamente uma série de ramificações da medicina que falam sobre uma medicina que volta um pouco ali na raiz do cuidado, né? A nossa medicina, por conta da evolução da tecnologia, por conta da gente cada vez mais conhecendo a fundo o ser humano, a gente foi ficando muito analítico e foi vendo muito no detalhe e perdemos um pouco essa visão do amplo. Então, existem alguns movimentos hoje, tendo esse olhar, a gente fez uma análise muito profunda do ser humano e agora a gente tem esses movimentos no sentido de fazer uma síntese, da gente olhar esse cenário mais amplo, né? Então, nesse caminho vem a medicina do estilo de vida, o movimento slow medicine e a medicina integrativa. A medicina integrativa, na verdade, ela não é uma especialidade médica, ela é uma maneira de exercer o cuidado, ela pode ser feita por qualquer profissional de saúde, e a ideia, os pilares aqui da medicina integrativa são o fortalecimento do vínculo entre a pessoa e o profissional de saúde. A gente olha muito para a questão do autocuidado e de uma autonomia no cuidado com a sua própria saúde. Então, a ideia aqui é que o profissional de saúde seja um parceiro da pessoa para que ela consiga cultivar a sua saúde. E para isso, para essas ferramentas de autocuidado, de cultivo à saúde, a gente adiciona ao cuidado convencional as práticas integrativas e complementares, que são práticas que já estão estudadas pela ciência, né? Então, a gente preza muito a questão do embasamento científico, mas a gente traz para o cuidado práticas como yoga, meditação, acupuntura. Então, dentro desse contexto, a gente tem aí ferramentas da medicina convencional, da medicina complementar, e isso é usado para a gente aprender a se cuidar, olhar um pouquinho mais para si e, muito mais do que prevenir doenças, também cultivar e promover nossa saúde. E eu caí nessa medicina integrativa, na verdade, como você falou, eu sou hematologista, e na hematologia a gente acaba tratando muitas pessoas que têm doenças neoplásicas, os cânceres do sangue, né? A leucemia aguda, os linfomas, mielomas. E depois que eu terminei a minha residência, eu voltei, na verdade, a praticar yoga. Eu tinha praticado lá na infância, junto com a minha mãe. Eu voltei a praticar yoga e aquilo me fazia muito bem, me dava uma sensação de bem-estar muito grande. Eu também conheci o Reiki nesse meio tempo e para mim também era algo que me trazia uma sensação muito boa de relaxamento. Então eu queria entender como é que eu podia trazer isso para dentro do cuidado daquelas pessoas que estavam ali sob os meus cuidados. E aí eu conheci isso que a gente chama de medicina integrativa. Isso foi através de um médico brasileiro, o Dr. Paulo de Tarso Lima, que foi o fundador dessa disciplina dentro aí da pós-graduação do Albert Einstein em São Paulo. Eu fui fazer a pós-graduação lá,
E aí, dessa pós-graduação das áreas da medicina integrativa, a gente pode dividir a medicina integrativa em 5 grandes áreas. A área que a gente chama que é a área baseada na biologia, onde a gente tem os fitoterápicos, aromaterapia, suplementação nutricional quando necessário, a própria alimentação entra dentro dessa área baseada na biologia. A gente tem uma área que é a área que a gente chama das manipulações corporais, massoterapia, quiropraxia, osteopatia. A gente tem uma área que se chama a área das terapias de energia, e aqui entra o reiki, o toque terapêutico, a terapia crânio-sacral. A gente tem uma grande área, que é a área das medicinas tradicionais, a medicina tradicional chinesa, que a gente conhece bem a acupuntura, a medicina ayurvédica, a medicina tradicional brasileira, e uma quinta área que a gente chama das práticas mente e corpo. E foi essa área que me trouxe muito interesse, foi onde eu fui aprofundar meus estudos aí, entendendo como que o estresse impacta na nossa saúde, e a meditação, que para mim hoje é um recurso pessoal meu, que eu gosto muito, que está no meu cuidado diário, mas que também foi onde eu fui estudar o impacto disso na saúde e trazer com um pouco mais de propriedade para o cuidado dos meus pacientes. Então, foi assim esse caminho da hematologia até a doutora Sangue Bom. Muito bom. E aí, assim, você falou muito dessa questão desse olhar, né? E eu acho que nesse olhar também tem uma questão de educar, né? Você tem uma preocupação em educar os seus pacientes, né? Assim, e aí que eu queria saber, dessa preocupação da educação é que surge a questão do podcast ou não? Como é que foi? Mari, na verdade, o que eu acho, assim, o contato que a gente tem dentro do consultório, qualquer profissional de saúde, não só o médico, né? O médico, um nutricionista, um dentista, um fisioterapeuta, aquele contato que a gente tem dentro do consultório, ele é um recorte no tempo, e ele é uma coisa que é muito pequena, né? É um espaço de tempo muito pequeno para a gente falar sobre algo tão amplo quanto a nossa saúde. Então, eu queria encontrar maneiras de estender essa conversa com as pessoas que me procuram, mas também de levar informação para pessoas que, de repente, estão numa cidade que não tem tanto acesso a esse tipo de abordagem. A gente que está em São Paulo, a gente está no centro dessas novidades que chegam, né? São Paulo tem muito isso, de estar conectado com o que tem de mais atual na pesquisa, na ciência, nessas abordagens. Então, a ideia do podcast surgiu com esses 2 intuitos, de continuar conversando com as pessoas que me procuram no consultório, mas também de poder levar informação para um número maior de pessoas. Porque eu entendo, Má, que o cuidado com a nossa saúde, ele não começa quando a gente chega no médico. Quando a gente chega no médico, a gente já perdeu um pouquinho o time, né? Já chegou porque é muito raro alguém que vai no médico porque quer prevenir doenças. Hoje talvez um pouco mais, mas não é o habitual, né? A gente vai no médico quando a gente está sentindo um desconforto, quando tem alguma coisa incomodando. Então, quando a gente chega no médico, já passou esse momento. Eu acho que o cuidado com a saúde, ele começa muito antes. Ele começa quando a gente aprende a observar nosso corpo, quando a gente aprende a observar o que é gostoso, o que me desagrada, o que ocasiona, de repente, um sintoma, por que eu perdi o sono, por que meu estômago está doendo. E essa observação, ela vem muito da nossa educação, de como que a gente foi educado para se observar, de como que a gente foi educado para entender os nossos sintomas. Então, realmente, eu acho que o cuidado com a saúde, ele começa com a educação. Não só trazendo informação, porque a gente sabe que informação não mobiliza muito, né? Mas trazendo de repente, essa oportunidade de reflexão e de parar para olhar para a minha saúde e ver, poxa, o que eu estou fazendo aqui? E eu acho que é aí que a gente começa a caminhar em direção ao bem-estar, em direção a se cuidar um pouquinho mais. Então, o podcast surgiu disso, né? O podcast se chama Desestresse, ele está em todas as plataformas de áudio. E a ideia nele é realmente a gente ter essa reflexão da nossa saúde e aprender a ganhar autonomia e se cuidar através dessas práticas de bem-estar.
Eu acho que quando a gente consegue perceber que o cuidado com a saúde ele é muito maior do que tomar um remédio, a gente consegue colocar coisas no nosso dia a dia. São pequenos passinhos que, quando somados no final do dia, fazem com que a gente tenha essa percepção muito maior de bem-estar. Então, a Muito ideia do bom. podcast é essa. E ele já completou um ano? Já, ele começou, na verdade, assim, eu tenho essa ideia do podcast desde 2018. Começou a me dar essa vontade de fazer o podcast, muito por conta de um podcast que eu ouço, que eu ouvia, que eu gosto muito, que chama Feel Better, Live More, que é um médico inglês, que é nesse formato, né? Ele traz entrevistados que são profissionais da saúde ou pessoas que nos inspiram a cuidar da saúde. Então, eu aprendia tanta coisa legal ali que eu pensava, poxa, a gente precisava de uma coisa dessa em português, né? Então, ali Sim. começou essa minha inquietação, essa vontade de fazer o podcast. E aí eu fui ali postergando, porque não dava tempo, porque tinha muitos compromissos profissionais, porque não sobrava espaço, mas eu fui me programando, fazendo uma gestação ali do podcast. Então, eu fui comprando equipamento de áudio, eu entrei em contato com um editor que me edita o Desestresse Hoje, a gente foi trocando ali algumas ideias, então ele foi ganhando um formato. E aí, em 2020, quando fechou tudo, no começo da pandemia, de repente, eu tive um tempo disponível que até então eu não tinha. E aí foi o momento de nascer o Desestresse. Então, foi em finalzinho de março, começo de abril de 2020, já fez um ano, já está com mais de 30 episódios, Que já tem mais de delícia. 80 mil downloads, tá? Que Tá aí, tá legal. no mundo. Muito bom. Gente, quando a Regina fala que ela gestou, isso é verdade, porque a Regina é uma pessoa que ela realmente, assim, eu conheço ela já faz alguns anos, mas ela tem uma ideia, ela começa bem com uma inquietação, ela começa a pesquisar, ela fica uma coisa meio agitadinha, e de repente você vê o texto maravilhoso saindo no blog, a coisa. Então, assim, é muito legal ver esse processo, por isso que eu falei dessa versatilidade inteira dessa pessoa, porque graças a Deus eu tive a oportunidade de conviver um pouco com ela e perceber todo esse movimento de criação que é lindíssimo. Tirando a parte fã aqui da história, vamos falar agora que exatamente assim, o nome do podcast é Desestresse, né? Você tem essa preocupação com o estresse, a questão do estresse há muito tempo, né? É um assunto que mesmo antes de qualquer Covid, de qualquer coisa, você já tinha esse olhar, né? E a partir de que momento surge essa tua necessidade de falar? Tem a ver com a yoga? Como é que é? Com a yoga? Mari, eu acho que tem muito a ver com a maneira como o meu cuidado com a minha saúde foi acontecendo. Quando eu terminei a residência de hematologia, naquela época a gente não falava muito sobre burnout, né, com esse termo, não tinha muito isso assim, amplamente divulgado, isso já tem mais de 10 anos. Então, mas eu estava passando ou com burnout ou muito próximo dele, né? Então, eu tinha uma sensação de esgotamento, eu perdi um pouco o gosto pelo trabalho, e eu tinha o meu sinal, eu gosto muito de falar sobre os nossos sinais de alerta do estresse, sinais de alarme. E o meu é herpes. Então, eu tinha herpes direto. Né? Minha boca estava sempre ali estourada com herpes, estourada com herpes. E aí, depois que eu fui cuidando um pouco dessa questão do estresse, fazendo yoga, reduzindo o meu ritmo de trabalho, encontrando um jeito de trabalhar que conversa muito com o que eu acredito que funciona, eu não tinha, assim, é raro eu ter herpes agora, já uma vez por ano é muito. Eu tenho uma sensação de energia, quando você fala, eu faço várias coisas, eu tenho essa sensação de energia que eu posso colocar em vários lugares, mas também eu consigo descansar e esse descanso me faz ter toda essa energia. Então, muito do que eu experimentei para mim, passando mesmo, né, no meu dia a dia, ali, no meu cuidado com a saúde, eu comecei a buscar como é que a ciência explica isso. E aí eu comecei a entender nesse aspecto do estresse mesmo, né? Do estresse no sentido
daquele estresse prolongado, contínuo que a gente vive, não uma situação pontual. Nas situações pontuais, o estresse ele é muito bom, ele é o que faz a gente ficar criativo, a gente conseguir pensar coisas diferentes, é o que não deixa. Ele é muito prejudicial para a nossa saúde. E se a gente começar a olhar, muitas das doenças, são as doenças mais prevalentes nos dias de hoje, elas têm como pano de fundo o estresse, esse estresse crônico, que vem muito relacionado com a nossa cultura, com a maneira como a nossa sociedade nos impõe certas obrigações hoje, né? Então, eu acho que é muito importante a gente olhar para isso como sendo a base do nosso cuidado com a saúde e a gente aprender como lidar com ele, porque o estresse ele sempre vai estar aí, a gente sempre vai passar por situações que são estressantes. Então, não é a gente não ter estresse na nossa vida, mas é a gente entender como é que a gente lida com ele quando ele não é necessário, quando ele não está fazendo a gente caminhar, quando ele não está sendo útil para a nossa vida, para o nosso bem-estar, para o nosso desempenho, né? Então, acho que é muito o estresse nesse sentido. Como é que eu posso conviver com ele, aproveitando ele quando ele é necessário, mas desligando ele quando ele não é útil? Então, é muito dessa experimentação pessoal, né? E eu falo isso para as pessoas que me procuram. Não acredite no que eu estou te falando. Testa, né? Porque eu acho que a gente incorpora coisas novas e hábitos bons de saúde quando a gente testa e a gente percebe que aquilo funciona para a gente. Não necessariamente o que funciona para mim, funciona para a Mariana. Então, o que funciona para cada um de nós? E a gente só sabe isso quando a gente aprende a se observar. Por isso que eu acho que a meditação é um recurso muito legal para o cuidado com a saúde, porque traz essa observação. E nesse caso da meditação, exatamente, você tem, você dá tanto curso para profissional de saúde como não, né? Tem isso. Como não profissional de saúde, Porque, Ma, a gente pode olhar a meditação sob vários ângulos. Né? A gente pode olhar a meditação nesse olhar mais da ciência relacionada à saúde, da ciência médica. A gente pode olhar a meditação dentro de um olhar mais das tradições religiosas e filosóficas. A gente hoje também tem um olhar da meditação pelo mundo corporativo, muito buscando performance, buscando uma melhora de desempenho. Então, a meditação ela é um prisma e a gente pode olhar ela de vários lugares. E a gente pode olhar a meditação também como um recurso de bem-estar, como um recurso de se conhecer, de ganhar amizade com a nossa mente, de criar intimidade com o funcionamento da nossa mente. Mas, para cada um desses públicos, a gente precisa utilizar uma linguagem diferente. Então, eu percebia que havia muitos profissionais de saúde interessados em meditação, mas que quando eles ouviam falar da meditação dentro dessa linguagem de uma tradição religiosa, filosófica, aquilo não fazia muito sentido. Era algo muito trabalhoso conseguir entender o que estava ali por trás, porque muitas vezes essa pessoa não queria buscar se tornar budista, não queria praticar yoga, mas ela entendia que havia alguma coisa ali que ela tinha interesse. Então, muito com esse olhar, eu desenvolvi esses três cursos. Um que chamou Meditação na Prática Clínica, que aí a gente vai entender com uma linguagem mais acadêmica como que a meditação funciona no nosso cérebro e no nosso corpo. Então, como que é essa neurofisiologia da meditação, quais são os efeitos conhecidos em saúde hoje, tanto os efeitos benéficos quanto os efeitos colaterais e efeitos adversos, indicações e contraindicações. Ah, é? Claro, eu nem sabia disso. Não, é. mas fala um pouco disso, nem sabia. Mari, porque quando a gente pensa no contexto da meditação, principalmente no cenário da saúde, a gente pode se ver frente a pessoas que têm algumas condições que podem ser agravadas pela prática da meditação. Por exemplo, pessoas que têm um quadro depressivo grave que não está tratado, e grave assim, aquela pessoa que ficou disfuncional, né? Então, que ela não consegue ter medidas de autocuidado, não consegue sair da cama. Nesses casos, a meditação ela pode levar a um agravamento ainda maior
do quadro depressivo, a gente pode ter, inclusive, ideação suicida. Então, a gente não entra com a prática da meditação de cara, né? Também pessoas que têm esquizofrenia ou doenças que tenham sintomas psicóticos, a meditação, se não for colocada dentro de um contexto de um tratamento, acompanhamento psiquiátrico, uso de medicação para estabilizar essa condição médica, ela pode levar a surtos psicóticos. Então, a gente realmente, dentro do cenário da saúde, a gente precisa ter alguns cuidados e saber quando recomendar, né? Então, disso surgiu esse curso, que é uma meditação na prática clínica, bastante com esse olhar. E, de repente, o profissional de saúde, ele não quer ele ensinar a pessoa a meditar, mas ele quer saber indicar, e ele quer, principalmente, a maioria das pessoas que eu vejo que buscam esse curso são profissionais de saúde que querem aprender a meditar. Uhum. Então, a ideia do curso é essa. E aí, muita gente começou a me falar, Regina, mas você só dá curso para profissional de saúde? Mas você só dá curso para profissional de saúde? E aí, disso surgiu um outro curso, são 3 encontros, que se chama Cultivando Calma, onde a gente vai, onde eu ajusto a linguagem para pessoas que não são profissionais de saúde, mas que querem meditar, muito com esse olhar dos benefícios que a meditação pode trazer para a nossa saúde. Então, saiu daí esse Cultivando Calma, que são 3 encontros. E aí, algumas pessoas me falavam, mas 3 encontros é muito pouco, eu queria aprender mais, eu queria entender melhor a coisa do estresse. E daí surgiu um programa que se chama Saudavelmente, e são 8 encontros. E a ideia dele é a gente aprender algumas estratégias de autocuidado e estratégias de redução do estresse. Então, esse programa de 8 semanas, ele é aberto para qualquer pessoa, profissional de saúde ou não, mas a ideia é a gente entender mais a fundo como que o estresse pode nos afetar e como que a gente desenvolve essas ferramentas. E aí ele é uma mistureba, Mari. Ele é um pouco desse programa que eu fiz a certificação lá em Harvard, que se chama SMART, misturado com um pouquinho das práticas da formação que a gente fez juntas, da professora Lia Diskin, em atenção e concentração nas práticas meditativas, misturado com um pouco do que a gente trabalha lá na Unifesp, no grupo do Dr. Roberto Cardoso. Então, eu fiz uma salada e aí saiu o Saudavelmente. E é isso, são 8 semanas e a gente tem encontros semanais para praticar, para conversar sobre as nossas dificuldades, os desafios, o que está dando certo nesse cultivo da saúde. Então, é isso. Eu acho que essa é uma maneira que eu encontrei de levar a medicina para fora do consultório. Eu acho que o médico ele não precisa só ficar na consulta 1 a 1. Eu acho que existem outras maneiras da gente exercer a medicina que extrapolam as paredes do consultório. E hoje eu tenho feito isso também através desses cursos. Muito bom. Nossa, que legal. Ô, Rê, me diz uma coisa. Você durante muito tempo, até como hematologista, e você começou falando um pouco da tua trajetória, desse estudo, né, como hematologista, com a questão do câncer. Você tem uma ligação embaixadora do TJCC, Todos Juntos contra o Câncer, tá, é super ativa nesse cenário aí. Queria que você me falasse um pouco da tua experiência. Você trabalhou bastante tempo no CPO, né, aqui em São Paulo. Então, eu queria que você me contasse um pouco de como essa medicina integrativa ajuda na pessoa que tem câncer, que está passando uma crise de oncologia. Mari, ajuda de várias formas, né? Eu estou, desde 2016, trabalhando com medicina integrativa aplicada aos pacientes oncológicos, então a gente chama isso de oncologia integrativa. Fiquei bastante tempo aí no CPO em São Paulo e agora eu estou aqui no Vale do Paraíba, no Grupo Carinho. São 3 clínicas de oncologia em São José dos Campos, Jacareí e Caraguatatuba. E por que que isso é muito fundamental? Eu entendo que a medicina integrativa é muito fundamental no tratamento oncológico. Primeiro, porque quando a gente tem o diagnóstico de um câncer, isso é algo que mexe em todas as áreas da vida daquela pessoa, né? Tanto na saúde física, quanto na saúde emocional, quanto nos nossos relacionamentos, quanto na nossa vida profissional, porque muitas vezes você precisa se afastar ou mudar a maneira de trabalhar. Então, esse evento do diagnóstico do câncer é algo que é muito estressante, muito. Por quê?
tira tudo que estava muito bem estabelecido e tudo aquilo que a gente conhecia. E toda vez que o nosso cérebro percebe que a gente está ameaçado ou sendo desafiado, ele liga a resposta de estresse. Então, esse é um momento que é bastante estressante. E aí, a medicina integrativa consegue trazer uma série de recursos para ajudar essa pessoa que está passando pelo desafio do câncer a lidar com o estresse. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que tanto o câncer quanto o tratamento do câncer vêm associados com uma série de sintomas, que são sintomas muitas vezes desconfortáveis. Enjoo, vômito, insônia, dor, ansiedade. E aí a gente traz para o tratamento oncológico essas terapias complementares que, junto com a terapia convencional, elas diminuem o desconforto que esses sintomas trazem. Por exemplo, a pessoa que tem muito enjoo por conta da quimioterapia, a gente associa a acupuntura com o remédio e isso tem uma resposta muito boa no controle do enjoo. Ou a pessoa que tem neuropatia, que é uma sensação de formigamento, perda da sensibilidade nas mãos e nos pés por causa da quimioterapia, a gente associa tanto a acupuntura quanto a reflexologia, massagem nos pés, e isso diminui extremamente o desconforto da neuropatia, e aí a gente associa uma medicação que diminui a dor que a neuropatia causa. Então, também, recurso muito bom. Para insônia, pensando na insônia, nos distúrbios do sono, que podem acontecer em até 70% dos pacientes que estão em tratamento de câncer, a gente pode associar técnicas de relaxamento, meditação, yoga, aromaterapia, e muitas vezes a gente não precisa de um remédio indutor do sono para lidar com essa insônia ao longo do tratamento. Então, além de ajudar a controlar o estresse, a lidar melhor com o estresse, a gente também tem o benefício de apoiar o tratamento dos sintomas relacionados à doença ou ao próprio tratamento. E, Mari, hoje em dia, com a evolução dos tratamentos oncológicos, as pessoas que têm câncer, elas sobrevivem por muitos anos. Não é como era antigamente, que o câncer era uma doença que não tinha muitas opções de tratamento e que as pessoas tinham diagnóstico e em pouco tempo elas faleciam. Não, hoje a gente tem pessoas que convivem 20 anos com câncer metastático e que têm uma qualidade de vida muito boa. E aí, nesse contexto, a medicina integrativa traz recursos relacionados a um estilo de vida mais saudável que vai ajudar essa pessoa a diminuir as chances da doença oncológica dela progredir, também diminuir as chances dela ter uma série de outras doenças que podem acontecer nesse percurso da vida e que muitas vezes não tem relação com o câncer. Então, a gente, através do estilo de vida saudável, a gente diminui os riscos de doença cardiológica, a gente diminui os riscos de doenças do metabolismo, sobrepeso, obesidade, diabetes, que podem acontecer nessas pessoas como aconteceriam em qualquer outra pessoa, né? Então, a gente trabalha dentro de todo o que a gente chama do contínuo do câncer. Desde a prevenção para que a pessoa não tenha câncer, né? Que ela evite, diminua o seu risco de ter câncer, até o apoio ao tratamento durante essa fase ativa de tratamento da doença, até essa fase pós-tratamento ativo, que seria esse momento aí de prevenir outras doenças que podem acontecer para essa pessoa, ou mesmo a gente minimizar os impactos dos efeitos adversos de longo prazo do tratamento. Alteração da memória, fadiga, a própria neuropatia. Então, é assim que a gente se insere dentro do tratamento oncológico hoje. Se a gente olhar ao redor do mundo, todos os grandes serviços de oncologia hoje também têm um serviço de medicina integrativa integrado. Então, é essa a ideia. Você começou falando de vários tipos de medicina que estão acontecendo agora, e eu queria que você se pudesse, né, diferenciar um pouco. Qual a diferença da medicina do estilo de vida da medicina integrativa? Você podia fazer isso? Posso. É assim, eu brinco que são práticas irmãs, né? A gente tem uma mesma raiz, que é essa raiz do autocuidado, de promoção de saúde, e as ferramentas que a gente usa podem ser um pouquinho diversas, né? Então,
A medicina do estilo de vida, a gente vai trabalhar muito aqueles 6 pilares do estilo de vida saudável. Evitar os vícios, tabagismo, álcool, outros tipos de drogas, recreacionais ou não. O sono, pilar do sono, que é muito fundamental. A alimentação, o exercício físico, as nossas relações, os nossos relacionamentos e o manejo do estresse. Então, esses são os 6 pilares da medicina do estilo de vida. E a medicina do estilo de vida trabalha muito com o coaching em saúde. Como é que eu apoio essa pessoa para que ela realmente consiga implementar essas mudanças e sustentar isso a longo prazo. Quando a gente pensa na medicina integrativa, a medicina integrativa está muito associada a gente trazer para dentro do contexto do tratamento as terapias integrativas. Yoga, meditação, fitoterapia, massoterapia, todas as práticas dentro das medicinas tradicionais. Então, a gente tem um uso maior destes recursos junto com o tratamento convencional. E isso pode acontecer em maior ou menor grau na medicina do estilo de vida, assim como esses 6 pilares da medicina do estilo de vida, eles também entram dentro da abordagem da medicina integrativa. Então, são práticas que têm uma raiz ali muito comum, e o que muda muitas vezes de uma para outra é o tipo de estratégia que a gente vai usar. Dentro da medicina do estilo de vida, a estratégia é muito relacionada ao coaching em saúde. Dentro da medicina integrativa, a estratégia é muito relacionada às terapias integrativas. Então, é basicamente isso. Mas a gente percebe, Maia, eu tenho acompanhado isso, muitos profissionais que já trabalham com medicina integrativa estão fazendo formação em medicina do estilo de vida e vice-versa. Então, a gente transita muito ali um dentro do quadradinho do outro, né? São coisas transdisciplinares que se complementam e que se integram. Então, a gente tem esse convívio muito próximo, né? Eu acho que é muito mais relacionado ao estilo do profissional, né? O que para mim faz mais sentido e ao estilo de quem vem procurar esse profissional, do que é uma mudança de princípio, sabe? Na verdade, talvez seja uma mudança exatamente de olhar para a medicina, né? Então, deixa de ser aquela coisa onde o médico é sozinho e ele vai ser o super-homem que vai curar a tua vida, né? E passa a ser uma parceria com o paciente, né? Não só com o paciente, né, Mari, mas uma parceria entre profissionais. Porque nem a medicina integrativa, nem a medicina do estilo de vida a gente consegue fazer sozinho. Sim. A gente precisa de uma equipe de profissionais, um coach de saúde, um educador físico, um nutricionista, um psicólogo, um médico, a equipe de enfermagem, o instrutor de yoga, está todo mundo trabalhando junto para a gente fornecer ferramentas, estratégias para que aquela pessoa que está sob os nossos cuidados desenvolva autonomia e consiga se cuidar sozinho, com apoio profissional, eventualmente, mas que a maior parte do tempo ele consiga caminhar sozinho. Então, é essa parceria do profissional com o paciente, mas também é essa parceria entre profissionais. E essas duas práticas, esses 2 jeitos de exercer o cuidado com a saúde, tem algo que eu acho muito legal, que é o seguinte: o profissional de saúde, ele é um exemplo daquilo que ele está falando. Então, primeiro a gente pratica aquilo e depois a gente traz para o nosso contexto profissional. Porque se a gente não faz desse jeito, fica uma conversa vazia, né? Você não consegue mobilizar as pessoas. Então, a gente é primeiro esse exemplo para depois poder apoiar essas pessoas na mudança. Não, eu acho que a sociedade agradece, porque aquele outro modelo parece que ia colapsar, né? E vai, né, Mari? Ele ainda está aí. A gente ainda vê, se a gente olhar essa visão mais ampla, né? Se a gente der um panorama na saúde do Brasil hoje, o modelo tradicional da medicina é o que ainda prevalece na maioria dos lugares, tanto que muitas pessoas não conhecem o que é a medicina integrativa, a medicina do estilo de vida, mas isso não vai se sustentar por muito tempo. Então, realmente, a gente precisa ir trazendo esse olhar um pouco mais cuidadoso, um pouco mais humanizado para dentro da saúde.
E eu adoro escutar você. Você, além de tudo, tem muita. É uma professora, né? Tem essa didática na fala, é muito claro tudo, sempre te escutar. Você quer deixar algum recado? Mari, eu acho que o recado que fica aqui é essa provocação para as pessoas que estão assistindo a gente hoje. O que que elas têm feito para se cuidar, Uhum, né? O Plínio Kutaiti, que é dos cuidados integrativos lá do Sírio, ele sempre fala que a gente só muda o nosso estilo de vida quando a gente muda o sentido que a gente dá para a nossa vida. Então, uhum. muitas vezes a gente reclama que a gente não está conseguindo se cuidar, que a gente não consegue mudar. E aí fica aqui a minha provocação. Qual que é o sentido que você tem dado para a sua vida que não te permite ter esse olhar mais cuidadoso com você mesmo? E eu acho que é a partir dessas reflexões que a gente começa a conseguir se cuidar um pouquinho mais. Então, é mais um convite para as pessoas pararem uns minutinhos e refletirem sobre isso. Rê, muito obrigada. É óbvio que eu vou colocar todas as referências aqui que a gente falou na descrição dessa entrevista. Rê, muito obrigada mesmo. Olha, gratidão e muito bom conversar contigo. Boa sorte aí Obrigada, em Mari. São Obrigada José. pelo convite. Obrigada pelo convite. É um prazer conversar com você sobre esse tema que eu amo, adoro. Posso ficar horas falando sobre ele. Então, para mim, realmente é um privilégio ter um espaço onde eu possa falar sobre isso. Obrigada. Beijo. Fica bem.